E olha só, pessoal, não é possível uma coisa dessa. Acaba de explodir ali em Brasília a quarta fase do rombo do INSS. Você não ouviu errado, pessoal. Tem mais ainda. Nós vamos mostrar isso aqui agora porque eles acabaram de descobrir ali em Brasília uma coisa ainda pior ainda do que tudo que você já viu. Tudo que você já viu, porque agora envolve outros órgãos do governo, envolve outras estatais, envolve mais pessoas. E para você ter certeza do que nós estamos falando aqui, quem vai trazer para nós aqui é o deputado Gustavo Gaia, e ele vai mostrar aqui uma matéria da TV Globo, porque a TV Globo tem um consórcio ali com o governo. Então, se até eles estão batendo no governo, é porque a casa já foi por brejo, já caiu. Olha só, pessoal, se tudo isso aqui não for feito algo urgente, eu não sei em qual país nós vivemos. E ainda, nós vamos mostrar que logo após essa denúncia, esse escândalo aqui, nós vamos mostrar aqui o porquê, o real motivo, porque Lula não quer a CPMI dos velhinhos, né? Como foi intitulada ali em Brasília, para poder investigar esses rombos. Você sabe que por que será que o Lula não quer? Porque será que tem mais coisas para poder vir e que o povo ainda não está sabendo? Realmente um absurdo. Esse país não é um país de pessoas sérias, porque se fosse, esse povo todo já estava tudo preso. Mas, né, vamos ver essa matéria agora, pessoal. Preste bastante atenção, dá um like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal se você quer ver outras matérias como essa. Quarta fase do rombo do INSS, a coisa fica pior ainda, confira. Não é possível um trem desse. No começo, estava até engraçado, interessante, né? Uma bomba que explodiu, que poderia derrubar o governo e tal. Só que a coisa foi tomando uma proporção que agora a gente já está atônito. É surpreendente. Vamos lá. Já teve 3 fases no escândalo do INSS. Fase 1. Os descontos sem a permissão dos aposentados, onde o governo do PT, a turma do PT, focava nos velhinhos mais simples, os analfabetos, né, os mais pobres, que não tinham entendimento que estavam sendo roubados. Depois veio o roubo no empréstimo consignado, empréstimo sendo feito sem autorização dos velhinhos, dos aposentados, dos beneficiados do INSS, no qual os sindicatos recebiam uma parte. Depois veio o INSS Vale Mais, que era um projeto que o Lula criou em novembro do ano passado, no qual usava a plataforma PicPay, que pertence aos irmãos Batista, e que eles pediram para suspender porque tinha corrupção ali dentro. Agora saiu uma nova fase. Não é possível um trem desse. Agora é o pessoal da esquerda, do PT e do Lula roubando abono salarial e seguro-desemprego. E eu adoro deixar a Daniela Lima explicar, porque para mim a melhor parte é ver que a Daniela Lima é obrigada a explicar o roubo do governo que ela trabalhou tanto para eleger. Trago aqui informação nova para vocês. A expectativa é de que até a semana que vem o Tribunal de Contas da União formalize uma decisão ampliando e abrindo um novo processo, com uma nova frente de investigação no INSS. Não é possível, gente. Uma auditoria, eu contei isso para vocês ontem, a Dataprev admitiu numa auditoria ainda entre janeiro e agosto de 2023 que havia perdido os dados as senhas, né, de 400 senhas dos sistemas internos tinham sido comprometidos. A partir disso, eu contei, foi aberto um novo processo que corre em sigilo. Esse novo processo trata de fraudes, atenção Leilane, atenção assinante, a suspeita de fraudes e, na verdade, abro aspas, pagamentos indevidos já identificados em 1.327.382 benefícios do abono salarial, o que representa quase 6% de todos os abonos salariais pagos pelo INSS e também pagamentos indevidos de seguro-desemprego. Então, se você... Meu Deus do céu, são 1 milhão de pessoas. Cada pagamento, em média, um salário mínimo. Nós estamos falando em 1,5 bilhão de reais roubado aí. Chegou agora, meio-dia em ponto, o Tribunal de Contas da União abrirá uma nova frente de investigação no INSS pela identificação por auditoria de, abro aspas, pagamentos indevidos já identificados em fiscalizações de 1
327.382 benefícios de abono salarial e também pagamentos indevidos de seguro-desemprego. Há ainda, no meio desta questão, Meu Deus do céu, uma investigação, uma apuração que diz respeito às falhas da Dataprev, que tem, de novo, atuado em violação, abro aspas, às boas práticas de transparência de informações e... É claro, eles estão roubando, eles vão tentar esconder as informações para que ninguém descubra o roubo deles. O que a gente não sabia é que eles estavam roubando tudo no qual eles estavam envolvidos. Todos os protocolos, os procedimentos, os benefícios, os pagamentos, todos estavam sendo roubados. Empréstimo consignado, desconto de sindicato, vale mais INSS vale mais, e agora bônus salarial e seguro-desemprego. Pelo amor de Deus, não tem nada mais perigoso no Brasil hoje do que você ser um idoso dependendo do INSS. Você está sendo roubado. Você pode ter certeza, todos os idosos do Brasil foram ou estão sendo roubados, ou serão se continuar. Aí fica a pergunta, realmente o Alcolumbre ou o Hugo Mota vão impedir de abrir uma CPI? Essa CPI tem que ser aberta por urgência, imediatamente. Uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Investigação, tem que ser aberta para ontem. Porque o que está sendo feito é a coisa mais desumana do nível de corrupção, é da coisa mais perversa que se tem notícia. Agora, a quarta fase, gente, semana que vem vai aparecer mais alguma nova forma inédita que para uma pessoa normal não consegue nem conceber, mas com certeza deve ter outras formas que eles estão roubando e a gente só vai descobrir através da CPI. É por isso que a gente tem que pressionar a Câmara dos Deputados, os senadores, a abrir imediatamente essa CPI e a CPMI que já foi protocolada com um número de assinaturas o bastante. Então, se ela foi protocolada, na próxima sessão do Congresso, por regra, o Alcolumbre tem que instaurar uma CPMI. O buraco é muito mais embaixo que nós imaginávamos. Pois é, diante de tudo isso aí, a gente fica pensando aonde é que isso vai parar, né? Porque quem vai pagar a conta somos nós, isso aí você já sabe, né? Quem vai pagar somos nós. Agora, por que o Lula não quer a CPMI do INSS, né? Do rombo dos velhinhos? Por quê? Você vai saber agora. O jornalista Alexandre Garcia foi apurar esses fatos e ele vai trazer aqui algumas informações, entre outros assuntos que ele vai tratar. Ele vai falar sobre isso aqui. Preste atenção que ele tem algo para mostrar aqui, pessoal, que muita gente não está enxergando, muita gente não está prestando atenção e ele vai mostrar aqui algo muito pior do que tudo que já foi visto. Olha só o que vai trazer o Alexandre Garcia, voltamos em seguida. Bom, antes de mais nada, falar de mais uma morte, o ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica. O pessoal lá diz que é o único esquerdista que viveu como pregava. Viveu pobre, relativamente pobre, tinha um fusquinha azul que ele ganhou, não vendeu nem por $1 milhão que foi oferecido por um sheik árabe, e foi Tupamaro. Em 1971, os Tupamaros sequestraram o cônsul brasileiro Aloysio Dias Gomide, eu lembro muito bem. Ele só foi liberado em fevereiro do ano seguinte, ele foi sequestrado, acho que no último dia de julho, deixa eu dar uma conferida, o Gomide foi, 31 de julho de 1970, só foi libertado em 21 de fevereiro de 71. Os Tupamaros queriam a libertação de presos políticos, o governo uruguaio não cedeu. A mulher dele tentou que o governo brasileiro oferecesse alguma coisa, o governo brasileiro disse que não ia se meter em assuntos internos do Uruguai. O presidente uruguaio não cedeu, alegando que significaria estímulo a sequestros para libertar Tupamaros, guerrilheiros. E fizeram, então, os Tupamaros decidiram pedir dinheiro. Aí uma campanha do Chacrinha e do Flávio Cavalcante, essa campanha levantou $250 mil, que foram entregues aos Tupamaros, e aí soltaram o cônsul brasileiro, Aloysio Dias Gomide.
só para a gente lembrar a história recentíssima. Eu vivi essa história. Era o dia inteiro o rádio brasileiro transmitindo do Uruguai as tratativas para libertar o nosso conterrâneo. Bom, até esse momento em que eu estou gravando, são quase 8 da noite, em Lisboa, não tinha notícia de que Lula, voltando da China, fosse a Montevidéu para o velório. Talvez vá. Né? Lula escreveu uma nota, aliás, acho que escreveram para ele, a nota está bem empolada, está assim, só um palpite, né? Pode ter sido Celso Amorim, inspirado em Che Guevara, cuja foto está na sala da modesta casa de Pepe Mujica, porque a nota diz que a vida de Pepe Mujica foi exemplo de que a luta política e a doçura podem andar juntos. Claro que a inspiração é hay que endurecerse, pero sin perder la ternura, do argentino Che Guevara. Perdeu a ternura sempre, né? Executou, matou, mas são palavras, propaganda. Pois bem, voltemos ao que disse o presidente polonês, né? A vergonha de aplaudir Putin, que está procurado pelo Tribunal Internacional por sequestrar crianças da Ucrânia, né? Por exemplo. E aí a pergunta é a seguinte, né? Será que ele não estava informado? O indiano foi convidado. Não foi. Mas foram o que deu golpe no Egito, ditador do Egito, o da Bielorrússia, que está no governo desde 1994, o Maduro, o de Cuba, o do Irã, o da Coreia do Norte. O da Coreia do Norte toma os cuidados secretos e não faz essas coisas, né? Mas o da China, claro, estava lá. Né? Todo um lado anti-ocidente, anti-americano e não democrático. E Lula, né? Com seus afins, com seus amigos. Ficou, tá? É o registro disso, né? E lá em Pequim, Janja fez dupla com Dilma, imbatíveis. Aquela história do TikTok, que Lula tentou puxar para ele, dizendo que foi ele que levantou o assunto, mas depois ela entrou para falar e tal, e que ela não é cidadã de segunda classe, que não possa falar. Ele desconhece totalmente o ritual diplomático de um encontro entre chefes de Estado, né? Mas depois a Dilma pegou aquele mapa com o seu afim Márcio Portman, o inventor do mapa, que mostra a realidade. O Brasil de cabeça para baixo e sem norte. Desorientado, pensando que é o centro do mundo. É esquizofrenia pura. E vexame para nós brasileiros. A gente tem tanta riqueza natural, né? Porque a gente não tem também uma compatível riqueza humana com a nossa riqueza natural. É só a gente estudar, ter conhecimento, subir e não descer. O Papa falou, o Papa missionário, agostiniano missionário. Não para esse Papa. Em contato com todo mundo. E ele falou que para os jornalistas, né, evitem, resistam à mediocridade, à vulgaridade, de puxar o povo para cima e não empurrar para baixo, para poder dominar, porque o povo empurrado para baixo fica dependente do Estado e sem conhecimento para entender o que está acontecendo e acha que o Estado é bonzinho dando Bolsa Família. Né? Aí há aquele espetáculo triste daquela cidade lá do Maranhão que a gente viu nas redes sociais, né? Com a mesa cheia de comida. Bom,
queria falar também da Previdência, né? Não dá para a gente terminar a nossa conversa sem falar da Previdência. A mulher do presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos é o mesmo cujo vice-presidente é o irmão do Lula, Frei Chico. Ela foi contratada para decorar o hotel em Praia Grande, que é desse sindicato. E ela tem uma offshore na Flórida. Lá em Boca Raton, eu acho que é em Boca Raton que está correndo aquele processo lá que envolve Alexandre de Moraes. Né? Bom, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, é na mesma cidade. E aí, os governistas têm dizendo, não, começou com Bolsonaro. Só que não, omitem que Bolsonaro, quando percebeu que havia isso, já no primeiro ano, baixou uma medida provisória 871 para acabar com isso. E aí a Malu Gaspar, que é do Globo, foi pesquisar nos anais da Câmara e do Senado para saber se era verdade, e descobriu que não era. Que a oposição de então, a esquerda, fez de tudo, chegou a ter uma força-tarefa da esquerda para derrubar a medida provisória de Bolsonaro, que moralizava, que transferia, ou melhor, que punha nas mãos dos aposentados e pensionistas a decisão de contribuir ou não com os tais sindicatos. Eles fizeram o maior barulho na Câmara, conseguiram, digamos, suavizar a medida provisória, ainda conseguiram um buraquinho. E a Malu Gaspar descobriu que um discurso na tribuna do deputado Carlos Veras, do PT, que é irmão do presidente desse sindicato dos aposentados, idosos e pensionistas, fez um discurso dizendo que essa emenda à medida provisória era para salvar trabalhadores e trabalhadoras. Eu acharia mais lógico dizer trabalhadoros e trabalhadoras, não é? Bom, mas enfim. Então, teve uma força-tarefa. E aí, resolveu-se tudo quando entrou o governo Lula de volta. Aí liberou de vez. E é isso que a gente está vendo. E agora, estão dizendo que esses aposentados, pensionistas, idosos, frágeis, é só recorrer ao app, ao aplicativo Meu INSS, que está disponível no mundo digital. Será que eles vão ter condições? Ou será que a secretária do careca do INSS tem mais informações do que o Dataprev para só saber quem foi que cedeu e consultar? Parece que não está havendo muita vontade, né? Mesmo porque a gente está vendo que ninguém nesses sindicatos aí, que claramente agiram como estelionatários, né? Ninguém foi preso. É tudo muito estranho. Aliás, descobriu-se também que lá o SAC, né, o Serviço de Atendimento ao Cliente, tinha ordens do chefe, que era integrante do Sindicato da Pesca, que aqueles que reclamavam pelo telefone, que ainda são da geração do telefone, mandava lá para o app, para o aplicativo, para o site. Aí a pessoa desligava, perdendo outro mês com R$30, R$25, R$40. Meu Deus. E o governo faz de tudo para evitar uma CPI, porque só uma CPI para investigar isso, porque está muito profundo, né? Nesse dia do aniversário, 20 anos de Mensalão. Continua tudo o mesmo. Afinal, foram os eleitores que queriam de novo, com todo o seu esforço de masoquismo. Pois é, quando a gente fala assim, né?
PT, ele se supera a cada dia. Muitas pessoas falam assim, você está exagerando, né? É bolsominion, né? Você é um bolsonarista. Mas olha só, pessoal, até a Globo está batendo, até a Daniela Lima, que foi para a Globo News, agora ela tem que noticiar, ela que ajudou a colocar esse governo, ela tem que noticiar isso que está acontecendo. Tem pessoas, pessoal, tem pessoas que nem são da política, tem pessoas que são da arte, da música, da religião, mexem com outras coisas e estão de queixo caído com isso que aconteceu, que foi revelado. Tá para vir aí um outro rombo ainda maior, ainda numa outra estatal que eles estão investigando. E aí eu fico pensando, cadê o povo brasileiro que ainda não está nas ruas? Na época da Dilma, preste atenção, é por isso que eu falo aqui que o povo parece que está anestesiado. O povo parece que tomou uma anestesia e a gente traz as notícias e todo mundo fica assim, por isso mesmo, não, nós já estamos acostumados. Na época da Dilma, se você não se lembra, por muito menos um crime de responsabilidade fiscal ali, com os números, com o balanço, né? Foi o que iniciou ali o processo de impeachment da Dilma. Por muito menos o povo ficou indignado e foi às ruas, né, se manifestar e tudo mais. Muitas pessoas naquela época falavam assim que esse impeachment da Dilma foi causado ali por alguém do centrão ali que manipulou, não foi nada da direita. Bom, a direita naquela época nem estava tão estruturada quanto está hoje. Mas tem gente segurando as pontas para o Lula ali em Brasília, porque não é possível. Não é possível. Em 2 anos e pouco aí de governo, não chegou nem a 3 anos, e já tá essa bagunça toda. Não é possível, pessoal, mexer no dinheiro dos velhinhos. E aí agora a Simone Tebet falou, não precisa preocupar, nós vamos resolver, nós vamos pagar isso, nós vamos arrumar o dinheiro. Nós quem? O povo brasileiro? Olha que absurdo, pessoal. E aí, quando é convocado ali uma manifestação, quando é convocado ali um evento público para poder protestar contra esse tipo de coisa, o povo não comparece em sua grande maioria. Mesmo indo 100 mil, 200 mil pessoas ali na Avenida Paulista, ainda é muito pouco. O Brasil tem 220 milhões de pessoas. Eu fico pensando que tem muita gente que é desinformada, muita gente que não chega a notícia, não é possível. As pessoas parecem que ainda estão acreditando ainda no que passa no Jornal Nacional e na Globo. Se bem que até eles estão denunciando o governo Lula, né? Então, o que eu fico pensando é isso. Tem gente que ainda acredita ainda que o Lula é o pai dos pobres. Tem gente que ainda acredita que o Lula voltou para poder dar picanha e cervejinha para tirar o povo da pobreza. O povo ainda acredita nisso ainda. E mesmo a gente trazendo aqui... Pessoal, a 4ª fase. Sabe por que 4ª fase? Porque foram descobrindo um a um os calotes, os rombos. E eu vou te falar que a caixa preta ainda nem foi aberta. Tem coisas ali em Brasília que, se for falada, a pessoa tem que ir presa na mesma hora. E é por isso que a gente tem visto aí alguns lá fora do barco, como, por exemplo, tem ministro do STF desistindo do posto e querendo abandonar a carreira ali, porque sabem que com essa intervenção dos Estados Unidos e com os crimes que muitos cometeram e que vão ser pagos daqui a pouco, né? Assim que começar, que essa investigação aí começar, né? Aí um por um, tem ministro do STF querendo pular fora, até porque no próximo ano, né, quem vai dirigir ali o TSE é o pessoal da direita, né, é o André Mendonça e o Cássio Nunes. Então eles estão vendo que a coisa vai ficar feia. Talvez eles estão já, né, tomando as últimas ações, fazendo os últimos acordos ali em Brasília, justamente para poder pular fora. Porque o barco está afundando e a cada dia que passa... Na verdade, pessoal, o governo da Dilma, ele caiu porque ela segurou a batata quente do governo passado. A verdade é essa, todo mundo sabe disso. E o que nós queremos saber agora é o seguinte, cadê uma força-tarefa forte como aconteceu na Lava Jato para poder botar esse povo na cadeia? Cadê a força-tarefa aí, tipo uma Lava Jato da vida? Hoje não tem, porque o judiciário, né, tem uma pessoa só que manda. Então, como que você vai criar aí uma força-tarefa desse tipo, né? É complicado, pessoal, é complicado. Olha só, nós vamos ficando por aqui. Se você quer ajudar o seu país, compartilhe esse vídeo, pega o link aqui, manda no grupo da família, no grupo do WhatsApp. Já que o povo não vai para as ruas, então pelo menos pelas redes sociais, vamos gastar o nosso tempo aí também
né, divulgando esse tipo de conteúdo para que outras pessoas possam abrir os olhos, porque eu tenho certeza, lá para o Nordeste da vida, para o Norte do país, tem muita gente que está desinformada ainda, porque se for rodar uma pesquisa lá, tem gente que ainda vota no Lula até hoje, mesmo o país estando desse jeito, e ele viajando com a Janja por aí, curtindo a vida, estão curtindo a vida e o país desse jeito. Compartilha esse vídeo, pessoal, se inscreva aqui no canal também para ver outras matérias como essa, tá bom? Vamos ficando por aqui, até a próxima.